chamo Alisson Machado e agora, né, eu vou apresentar alguns detalhes sobre a execução do projeto 2 para a ciclone de STR. Sobre a instalação, eu optei utilizar no Linux a instalação do FreeRTools. A versão que eu utilizei em específico foi esse 2022 10.0 LTS. Eu fiz o download e movi para a minha pasta onde fica acessível para o meu WSL conseguir acessar. Sobre o WSL que eu estou utilizando no Windows, é uma distro Debian, que eu consigo rodar aqui dentro. E eu já deixei aqui, né? Eu fiz o download, deixei essa pasta do FreeRTools LTS linkada aqui. E eu preciso indicar para minha variável de ambiente que ele fique acessível em qualquer local do terminal. Aí para isso eu editei um documento, que é o .profile, aqui embaixo, que ele justamente exporta essa variável. Eu chamei de FreeRTools Path, e eu indiquei justamente a localização onde está essa pasta, né? CD FreeRTools LTS, você verificar que tem a instalação do FreeRTools puro, não fez nenhuma modificação aqui dentro. E para rodar esse projeto, eu tenho aqui minha branch no GitHub. Nessa branch, eu fiz o fork desse exemplo aqui. Esse repositório de referência, ele não tem nada mais, nada menos que um makefile, que já agiliza meu trabalho na hora de compilar o meu programinha do FreeRTools. Eu só fiz as modificações, porque é para uma versão antiga, né? Aí na versão nova mudaram tudo dentro da pasta do projeto do FreeRTools. Então eu tive que modificar algumas coisas aqui dentro do makefile e dentro do .VS Code. Que o VS Code vai ser utilizado para rodar esse projeto, né? Então aqui tem algumas configurações que facilitam com que o ambiente de desenvolvimento ele identifique, né, o que eu estou utilizando para me auxiliar, como por exemplo em correções de tipagem lá na hora que eu estiver programando. Bom, e aqui, né, justamente eu fiz essa alteração, coloquei na pasta source justamente o meu programa, que é o exemplo que eu fiz, e aí eu consigo compilar. E aqui fora tem um simular.py que eu vou mostrar ao final da apresentação, que é justamente um ambiente gráfico que eu fiz em Python, que vai permitir visualizar justamente o andamento que eu vou ter de todo o desenvolvimento que eu fiz. É como se fosse uma interfacezinha gráfica bem simples. Aqui na documentação, né, do repositório, eu indiquei justamente esses passos que eu estou explicando. Se eu abrir aqui o meu VS Code, eu vou aqui, se eu vir aqui no terminal, eu posso, como tem aqui um makefile já configurado, eu posso dar um make. Na verdade não é um problema, né? Porque eu já fiz a compilação aqui. Aí tipo, tá tudo ok já, ele não vai fazer coisas redundantes. Então se eu excluir a pasta build e der make de novo, aí sim ele vai gerar meu código novamente. Aí ele me gerou aqui esse executável, chamei de .main. Se eu entrar aqui na pasta build novamente e rodar ele, .main, ele vai executar, né, o meu código. Aí isso aqui eu vou explicar no próximo passo. Ok, agora mostrando mais de perto, né, como é que foi feito o código. Inicialmente, né, eu defini algumas variáveis globais, que é justamente a parte do escopo do projeto que especifica o tempo dos robôs e o tempo das máquinas em específico. Depois eu inicializo alguns semáforos que eu vou utilizar. A dinâmica aqui que eu utilizei é fazer alguns semáforos base para cada uma das máquinas. A máquina de entrada da célula e a de saída vai ser composta por dois semáforos, um que vai indicar se tem alguma entrada disponível e se o produto que está passando nessa célula de entrada já está pronto na saída. E de mesmo modo, né, se algum produto está chegando, né, tem entrada na célula de saída e o produto está pronto para ser entregue. É assim que eu entendi mais ou menos que funcionava aquela lógica do depósito, né? Internamente, a gente vai ter algumas máquinas, que é a máquina 1, 2 e 3. Aí, para essas máquinas, eu adicionei 3 semáforos. Um que indica se tem uma entrada disponível, se o item está pronto para o robô se mover, e se tem alguma saída disponível. Meio que o que diferencia o semáforo de item pronto e item saída, que parece a mesma coisa, é que um eu uso para indicar que tem algum item pronto entre a máquina, e o outro eu uso como uma espécie de comando para pedir para o robô se movimentar até a minha máquina. Basicamente, o item pronto é auxiliar.
As máquinas, né, como foi aqui do projeto, elas vão ter um pacote por vez. Inicialmente a gente pensou em utilizar algum recurso de fila, só que para economizar recurso, eu parti do pressuposto que utilizar semáforo é mais econômico que iniciar novas filas. E para essa questão econômica, né, eu não utilizei esse recurso de fila. Eu fiz justamente a gestão utilizando somente essa questão dos semáforos e o andamento das funções que eu defini aqui, que justamente vai ter uma função específica para cada uma das máquinas e para cada um dos robôs. Aqui na minha função principal, eu criei, né, meus semáforos, ali eu tenho instanciado o tipo de variável, e aqui eu estou criando o semáforo de fato. Antes de iniciar o meu programa, eu preciso que alguns semáforos já comecem liberados. Então, todos os semáforos que indicam que vão ter entrada em cada uma das máquinas, e também da célula, eles vão começar liberados. E aí, utilizando o FreeRTools, eu criei essas tasks, né? Eu criei um nomezinho para cada uma. Aqui, no caso, seria o tamanho da stack da tarefa. Aqui é o parâmetro que é passado para cada uma das minhas funções. Não necessita ser passado nenhum parâmetro, né? A prioridade da tarefa, eu defini todas com prioridade igual. E esse último é justamente... É um recurso eu não entendi muito bem, mas é um recurso de ponteiro para manipulação. Eu também não passei nada para cá. E aqui eu faço com que as tarefas se iniciem. Beleza, elas vão começar a rodar. Eu vou mostrar o template básico da máquina, de cada uma das máquinas e dos robôs. E alguns vão ser redundantes, então vou mostrar só o que é necessário aqui. Aqui inicialmente eu digo, opa, fique com o semáforo vermelho enquanto eu estou executando essa tarefa, que é justamente o de indicar que tem entrada. E isso, novamente, o item vai chegar na entrada da célula, vai passar um tempo de produção e ficar pronto na saída. E assim eu vou liberar o meu semáforo para indicar que vai ter uma saída na minha célula inicial. Logo em seguida, o robô 1, percebendo que tem algum item na saída, ele vai se mover até a célula 1, com tempo de movimento associado, vai retirar esse item da célula 1, também vai ter um tempo associado para retirar esse item. E nesse ponto que ele fez a retirada, eu vou liberar novamente o semáforo que indica, olha, pode chegar um novo produto, que é o tem entrada célula 1, está disponível a entrada. E aqui, novamente, eu vou fechar esse semáforo aqui que vai indicar que tem a entrada da máquina 1, que é para onde o robô vai se mover. Então, se isso aqui estiver disponível, se a máquina 1 estiver disponível para receber algo, eu vou reservar isso, eu vou fechar esse semáforo e vou fazer o meu robô mover para M1. Ele vai mover, vai levar um tempo, vai depositar, também vai levar um tempo para fazer esse depósito. E no fim, ele vai dizer que tem um item pronto em M1. Tendo o item pronto, a máquina 1, ele vai processar esse item, vai levar um tempo para processar e indicar que tem na saída. Novamente, ele vai indicar que tem um item disponível na saída. Aqui vai ter a lógica do robô 2, que vai, junto com o robô 3, tá pegando da saída de M1. Os dois robôs vão estar pegando da mesma saída. Então, o que eu fiz é fazer uma flag que fica alternando. Lá no começo do código, eu iniciei essa flag aqui como 1. Então, inicialmente, ele vai passar, isso aqui vai ser true. E ele vai executar, justamente, mandando os comandos para o robô 2 e pegar da máquina 1. E nesse meio tempo, ele vai atualizar essa flag para que seja 2. Que se eu for olhar aqui, é justamente para que da próxima vez o robô 3 vá pegar. Como o robô 2 ele vai ter um tempo menor para se deslocar, e o robô 3 ele vai demorar mais, essa foi a solução, que eu confesso não é tão útil, mas é a solução que eu achei para garantir que só o robô 2 não monopolizasse toda a produção e deixasse o robô 3 ocioso. E aqui segue a mesma lógica, né, que eu tinha explicado inicialmente, a única diferença é essa, de alternância de vez. Aí a lógica das máquinas 2 e máquina 3 vai seguir a mesma que eu expliquei da máquina 1, não tem muita diferença. E aqui, novamente, vai ter algo especial no robô 4, né, que ele vai estar pegando tanto da máquina 2 quanto da máquina 3, sempre que um ou outro estiver disponível. Então, eu fiz o mesmo recurso de flag alternativa, a mesma lógica, que é o que eu consegui fazer, para que ele vá em um e outro. Quando for 1, ele vai pegar de M2, e quando for 2, né, eu coloquei um else aqui, ele vai pegar de M3. E vai mover para a célula de saída. Movendo para a célula de saída, que tem um controle da máquina de saída, que vai, quando tiver um item pronto, né, ele vai processar, entregar o item e garantir que o fluxo vá funcionando. Então, se eu abrir aqui meu terminal e for rodar meu código, cd build, tá ali um executável, ./main, beleza. Ele vai rodar aqui, ele vai me mostrar o passo a passo do que está acontecendo, né? E como é que eu consigo visualizar isso? Como é que eu consigo explicar que está coerente o que está acontecendo aqui? Para isso, eu fiz uma interface muito besta aqui em Python, mas que dá uma visão interessante do que está funcionando. Não tem muito luxo esse código, eu tentei fazer algo o mais rápido possível, só para visualizar, algo bem experimental. Então ele está meio bagunçado, mas como é que funciona? Eu vou parar isso daqui, eu vou simplesmente copiar esses comandos. Vou chegar aqui, vou copiar isso daqui, vou passar para o comandos.txt, aqui já tem, eu vou apagar o que tinha, e vou passar os que eu acabei de copiar. Pronto, e vou deixar salvo. Aqui eu posso rodar essa simulação, na qual na próxima etapa eu vou discutir, através dela, né, o que é que meu código vai estar fazendo.
Ok, então agora, né, a gente pode executar o código Python para estar visualizando justamente o que está acontecendo no meu projeto. Então vou fazer o seguinte, Python 3, simular.py, vou rodar, ele vai abrir aqui essa interfacezinha. Tem aqui a célula de entrada, o robô 1, a máquina 1, o robô 2, o robô 3, máquina 2, máquina 3, o robô 4 e a célula de saída, e aqui o comando que ele está lendo sequencialmente. Aqui, pode ver. Então, toda vez que eu for pressionando o Enter, a gente vai vendo a evolução aqui. O item ele chegou na entrada e ficou pronto na saída, inicial in. O robô 1 se moveu para pegar esse item, ele pegou, inicial in, moveu para M1, nesse meio termo, chegou um novo item na célula de entrada. O robô 1 depositou em M1, o item M1 começou a ser processado, o item na célula de entrada ficou pronto na saída, o robô 1 foi coletar, ele pegou, M1 chegou na saída, R2 foi coletar, chegou um outro item na célula de entrada, R2 pegou, R2 levou para M2, o R1 ele levou o item que ele tinha pego da célula de entrada para M1, R2 depositou em M2, R1 depositou em M1, em M2 o item está sendo processado, em M1 o item está sendo processado, o item que estava na célula de entrada chegou na saída, o robô 1 foi coletar, ele retirou, chegou um novo item na célula de entrada, o item M2 ficou pronto na saída, o robô 4 moveu para M2, o item ficou pronto na saída de M1, e agora o robô 3 que foi coletado, o item de M1, o robô 4 retirou de M2, o robô 3 retirou de M1, o robô 4 levou para a célula de saída, o robô 3 levou para M3, o R1 levou para M1, o item da célula de entrada ficou pronto na saída, o R1 depositou em M1 e logo em seguida se moveu para a célula de entrada, o item que chegou em M1 começou a ser processado, R4 depositou na célula de saída, R3 depositou na célula em M3, o item começou a ser processado na célula de saída, assim como em M3, R1 pegou o item da célula de entrada, quando ele fez a retirada, chegou um novo item na célula de entrada, o M1, o item ficou pronto na saída, R2 agora, que foi se mover para pegar de M1, e o item que estava na célula de saída, né, ele foi entregue e depositado. E a partir de agora, né, eu vou ficar calado e mostrar a execução das próximas etapas, né, que vai ser basicamente a execução em loop de todo o processo que foi discutido.